pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio especial do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente interessante, muita gente com conteúdo, com muita história de sucesso para contar. Eu sigo muito empolgado com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso, mais pessoas inspiradoras a gente trouxer para falar e compartilhar, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso. Eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa que eu conheço há muito tempo mesmo. A gente estava conversando aqui há bastante tempo aqui. É uma pessoa que eu admiro há muito tempo, é uma pessoa muito generosa. Ela sempre foi destaque onde ela trabalhou. Hoje ela é a head do Brasil da Gympass. Priscila, é sensacional ter você aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Olá a todos e todas. E obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Imagina. Priscila, você sempre que trabalhou foi destaque. Assim, quando a gente começou a fazer a lista de convidados, né? Você esteve sempre em todas. Você tem algumas características muito, muito legais, assim, que eu a conheço de século passado, né, de sempre se destacar nas empresas, de sempre ir bem, desde o seu começo com tecnologia, de depois trabalhar muitos anos na Oracle. Você hoje está na Gympass, daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco, pessoal, nós vamos falar da carreira da Pri, que tem umas guinadas bem importantes para a gente aprender. Característica que você sempre foi muito generosa. Eu tenho que agradecer também você, quando estava junto na Oracle, sempre foi muito gentil, atenciosa, a característica sua. Então, obrigado. Obrigada a você pelo elogio. Eu me sinto muito lisonjeada com isso, sabe? Porque ser generosa é uma coisa legal, muito bom. Muito bom. Generosa. O que te move hoje, Priscila? Eu acho que o que me move hoje é continuar, trabalhar e poder impactar realmente a vida das pessoas, impactar as pessoas que estão ao meu redor. E por isso que eu acho que eu gostei do generosa, porque acho que no final do dia o que a gente faz é apoiar as outras pessoas e isso tudo vai acontecendo e vai retornando para a gente de uma maneira quase que automática, né? Então, acho que o que me move hoje é realmente cuidar das pessoas, né, criar. Eu acho que no lado profissional é muito a questão de trabalhar com inovação, criação, fazer coisas novas, né? Acho que esse que é o que eu sempre gostei. E muito legal. Você é responsável pela Gympass no Brasil hoje, né? Então, Gympass é uma coisa que quem conhece gosta muito. Quem não conhece deveria ver porque vai gostar, né? E o que é o Gympass? Bom, o Gympass, ele é conhecido como um benefício corporativo de atividade física. Ele nasceu, na verdade, assim, né? Como benefício corporativo para atividade física, que dava acesso às academias ou qualquer outro parceiro do Gympass relacionado à atividade física. Hoje a gente é uma plataforma de bem-estar corporativo, então, ou seja, uma plataforma que permite que as empresas coloquem os seus programas de bem-estar, de saúde e bem-estar lá. Então, não é só atividade física, então hoje a gente tem atividade física, nutrição, saúde emocional, todos os outros pilares relacionados à educação financeira. Então, todos os pilares relacionados a bem-estar é o que a gente proporciona para as empresas que colocam para os colaboradores. Então, hoje a gente é uma plataforma de bem-estar para as empresas. Maior, então, do que há um tempo atrás, né? Muito porque o que eu conheci de alguns anos atrás é aquela história, você paga um valor e você pode usar várias academias. Isso é um pedaço do negócio só hoje, né? Não, ainda é, né, Sberna? Ainda é. Então, você paga um valor, só que a diferença é, em vez de você pagar, o funcionário pagar um valor e ter acesso às academias, ele também tem acesso a diversos aplicativos, nesses outros pilares, e agora a gente também está lançando, já lançou, na verdade, um módulo específico de saúde emocional para as empresas. Então, ou seja, quando você paga uma mensalidade, você pode usar tudo isso, inclusive personal trainer. Agora a gente está com wellness coach, ou seja, uma pessoa para te dar um coach de bem-estar como um todo, não só atividade física, enfim. Então, esse que é que bacana. Que é a ideia. Bem-estar emocional, não tem a ver com o físico. Exato, com tudo, né? Físico, emocional, a saúde integral, né? A gente vem falando muito do bem-estar como uma questão de saúde integral. Você está lá há uns 4 anos, 5 anos? 5 anos. 5 anos. Como é que foi? Então, 5 anos, pandemia, né? Pois é. Como é que fez essa história de você entrou antes da pandemia? Como é que funcionou? Como é que funcionou na pandemia
uma coisa que era para ser, olha, pessoal, pode ir na academia, mas não tinha academia, né? Pois é. Eu falo que na pandemia nós ficamos 2 semanas sem produto. Porque, imagina, as academias todas fechadas. Então, a gente não podia... ninguém podia usar, né, o Gympass. E aí... Mas a gente tinha uma coisa muito legal no Gympass, que até hoje a gente está sempre inovando, sempre. A gente tem até uma área separada de New Ventures, que ela está sempre pensando qual que vai ser o próximo... moonshot, sabe? Que a gente fala, qual que vai ser a próxima inovação. E aí eles já estavam trabalhando num projeto que chamava Wellness, que era trazer, assim como a gente tinha as academias dentro do Gympass, que pagando uma mensalidade você podia usar essas academias, como que eu traria aplicativos já disponíveis no mercado, então aplicativos como Strava, o Calm, sabe, esses aplicativos, e traria para a plataforma e que você pagasse uma mensalidade e pudesse usar a versão premium desses aplicativos. Porque normalmente eles têm uma versão gratuita e você paga um pouquinho mais para usar o premium. Então, isso já estava sendo desenvolvido. O que a gente fez foi, durante a pandemia, posso depois te contar, isso tudo a gente, junto com os clientes, a gente falou, poxa, preciso disponibilizar alguma coisa para os clientes, né? Não posso deixá-los sem nada. E aí a gente E não pode ser mais em 2, 3 anos, tem que ser agora, Tem que ser agora. E aí foi muito legal, porque os clientes toparam também, porque eles também se viram, coloquei todo mundo em casa, e agora? O que eu faço com essas pessoas em casa, né? Então, esse trabalho muito em parceria com clientes, com os próprios parceiros, foi muito grande. E aí a gente começou a colocar os aplicativos dentro da plataforma. Então, para você ter uma ideia, a nossa missão na época era combater o sedentarismo. Hoje, a nossa missão é transformar o bem-estar universal. Então, ou seja, não é só atividade física. E a partir daí, a gente começou a entender. Falou, poxa, pera um pouquinho. Agora, eu não tenho só academia offline. Então, eu tenho digital, tenho personal. Então, eu tenho sob demanda, a hora que eu quiser fazer em casa. Além disso, eu tenho outros apps que complementam a saúde integral. É quase um benefício da pandemia, né? Vamos tirar a parte ruim da pandemia, mas vamos pegar esse lado de acelerar a transformação, né? De colocar um mundo digital mais rápido, ajudou, né? A pandemia, eu acho, assim, não sei o que você pensa sobre isso, mas a gente sempre falou de transformação digital, nossa vida toda, quando a gente trabalhou lá em tecnologia. A pandemia fez a transformação digital acontecer. Desde minha mãe pediu uma comida no delivery, até a gente não viajar mais daqui para o Rio para fazer uma reunião de 1 hora. Isso é transformação digital, quando todo mundo adere, né? E isso foi o que aconteceu com o nosso negócio também, porque talvez antes ninguém pensasse em fazer uma aula de yoga em casa. Um exemplo. Ou qualquer coisa, um exercício em casa. Hoje é super comum. A gente tem um monte de usuários que não voltaram para a academia, por exemplo. Quando fala de atividade física. Então, eu acho que isso foi o que impulsionou. A pandemia deixou esse legado bom, vamos pensar assim. Não, concordo totalmente, né? A gente fez projetos de tecnologia que eles estavam totalmente presencial, de empresas centenárias, que as pessoas não tinham notebook, né? E todos passaram a se adaptar a isso, a ter um computador em casa, a acesso, acostumado a falar em vídeo, né? Eu acho que assim, até essa revolução que a gente tem de vídeo, né? De podcasts que existem para todo mundo, todo mundo aparecendo em vídeo, é também um pouco de legado dessa pandemia, né? Você falou de mãe, é isso. Minha mãe tem mais de 90 anos, né? Não vai mais ao banco. Faz tudo ao banco lá, faz pagamentos, transferências e coisas assim que era impensável antes da pandemia dela fazer. Então, isso é legal. E o Gympass surfou essa onda, acho que bem, né? Teve um lado que falou bem de sobrevivência, mas hoje virou uma super realidade. Surfamos. Assim, teve um lado muito inteligente do lado do César, que é o cofundador, que ele fez o seguinte, ele separou o time, né, entre um time de ataque e um time de defesa, no sentido de, eu preciso continuar trabalhando, eu não posso deixar todo mundo imerso num problema, porque a gente teve um problema, assim, não dá para falar, não, foi tudo bem, de jeito nenhum, a gente
teve um problema. E aí, então esse lado da gente continuar a buscar alternativas, a trabalhar junto com os clientes, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente fazia aula dentro do cliente, porque o cliente falava, e agora, o que eu faço? Fizemos aula de forró com um parceiro lá de Recife, sei lá, e a gente fez muita coisa com os clientes. Então isso foi muito legal, porque também ajudou eles a pensar, poxa vida, tem um outro lado que a pandemia também deixou, que é o que eu estou dizendo que ajudou os clientes a dar uma atenção muito importante para a questão de bem-estar. Então, para a gente, a pandemia teve muita coisa ruim, mas também tem coisa boa, porque bem-estar, cuidado, saúde, hoje em dia é um tema não negociável nas empresas. Não negociável, né? Nas empresas e na vida de todo mundo. Muito legal. E quais seriam, existe um roadmap de futuro de Gympass? Qual é o plano de futuro? É continuar nessa linha de bem-estar ou para onde que vai? A gente tem um monte de ideias, né? Mas, é segredo, assim, se não puder falar, você não imagina, fala. Não tem segredo, não. Mas assim, cada dia mais a gente quer entrar nesse tema de bem-estar. Eu, com o meu cacuete de sistemas, eu sempre acho que a gente pode ser, sim, a plataforma. E nós já somos, e a ideia é continuar evoluindo nesse sentido de ser uma plataforma de bem-estar para as empresas, porque qual que é o grande desafio das empresas hoje? Todo mundo tem ações de bem-estar. A grande questão é como você mensura isso e como que você posiciona isso que, olha, isso aqui está me trazendo definitivamente um impacto no negócio. Não só nas pessoas, mas no negócio. Seja uma redução de saúde, de custo de afastamento, tudo isso. Então, hoje, o que eu falo é que a gente traz uma plataforma onde as pessoas podem usar tudo que a gente tem ali de uma forma muito inovadora. A empresa não precisa ficar pensando qual vai ser a próxima onda, né? Porque todo mundo participou das ondas. A onda do Pilates, a onda agora do beach tênis, agora vai começar uma onda do pickleball. Qual que vai ser a próxima onda? Então, a gente está sempre trazendo isso para as empresas. A empresa não precisa se preocupar com isso. E mais do que isso, para mim, o mais importante é que a gente mensura isso. Então, eu vou te dizer quantas pessoas foram, quantas pessoas estão engajadas. Vou ajudar no engajamento, faz parte do nosso negócio para que o ecossistema funcione. E aí, consequentemente, aí sim, as áreas de bem-estar deixam de ser um nice to have, uma coisa que é legal de ter. Não, ela é obrigatória e eu estou medindo e mostrando o impacto no negócio. Acho que esse é o grande objetivo. Não, que bacana. Eu vejo cada dia mais pessoas falando de Gympass, mais e mais falando de bem-estar, de tudo. Acho que isso é importante de todos os lados, né? Vamos mudar um pouquinho o tema, falar um pouquinho da sua carreira, né? Para ajudar a inspirar as pessoas aqui, né? Eu a conheci uma pessoa muito de tecnologia, né? Muitos anos atrás e bem, né? Pessoa técnica, desenvolvendo e tudo, empresas de implementação lá no ano passado, né? Depois você teve indo para a Hyperion. Como é que foi? Essa tecnologia te dá a base? Você acha que é importante ter trabalhado com tecnologia ou é uma coisa que você não... Não, por Deus, gosta? Né? Até hoje eu gosto muito de tecnologia, né? No final do dia, o que a gente entrega, mesmo no Gympass, é tecnologia, né? Nós somos uma empresa para... A empresa é uma plataforma, é um SaaS, né? Então, é uma plataforma de tecnologia. E você era técnica ali, né? E de repente você foi indo para um pouco mais comercial, para vendas. O que foi isso? Foi um estalinho? Foi natural? Aconteceu, né, Sverno? Eu comecei técnica, então assim, para mim tecnologia... Você conhece lá nas entranhas do negócio. Eu comecei programadora mesmo, né? Eu comecei programando em Clipper com 16 anos, então assim, eu era programadora. E aí eu fui evoluindo nesse tema de programação, então eu me lembro quando, sei lá, há muitos anos atrás. Quando começou essa onda de ERP, tudo isso, então eu acho que eu surfei muito bem essa onda, porque precisava de gente. Então eu conhecia de programação, eu comecei aí, daí eu fui para a área mais funcional, porque eu também tinha que entender como é que funcionava a parte de negócio, né? E daí fui para implementação de projetos e tudo isso, e fui evoluindo, até que na empresa que eu trabalhava, que eu comecei com ERP... Na Oracle, né?
Não, da PAN. Na HQS. Na HQS. Eu trabalhei em poucas empresas. É verdade, o HQS do nosso amigo Mendel e Parreira. Um abraço para o Mendel e Parreira. Trabalhei 8 anos lá. Aí o meu último trabalho lá foi numa incubadora que chamava HQS Mobile, que a ideia era fazer programas para smartphone, quando começou a vir para o Brasil. Hoje eu paro e olho e falo, meu Deus, não tinha nem rede na época, né? Foi o primeiro Qualcomm que veio para o Brasil, Parreira... Conceito de startup já. Super. Então, assim, se você olhar, eu sempre fui meio startup, né? É que na época a gente chamava de incubadora, depois empresa pequena. Nem incubadora, chamava de empresa pequena mesmo, né? Aí, exato. Incubadora já depois. Quando eu entrei na HQS, tinha 20 pessoas na HQS. Quando eu saí, tinha 300, acho. Nessa HQS Mobile, eu precisava desenvolver alguma coisa que não existia. Então, aí eu comecei a entrar mais no lado comercial. Muito mais na pré-venda e tal. E aí, foi aí que uma amiga minha me convidou para ir para Hyperion. E daí na Hyperion já era pré-vendas, que era um pouco mais o lado comercial técnico comercial, né? E aí foi natural vir para vendas. Aí depois, você já conhecia bem a base, bem o produto. Aí fazia sentido começar a apresentar para os clientes, né? E Hyperion era uma coisa... Era uma startup. Sensacional, isso que eu ia falar. Era uma outra startup, né? Trabalhando com conceitos de BI, de balance scorecard, coisas inovadoras. Tu tá sempre na crista da onda com coisas inovadoras, hein? Então é engraçado. Hoje a gente olha para trás e consegue ter essa visão, né? Na época não, mas, por exemplo, a Hyperion também era uma startup que a gente tentava vender. A gente vendia, ela veio para o Brasil porque a gente vendia orçamento num país que estava saindo da inflação, né? Ano 2000, por aí. Então, a gente vendia orçamento para isso. Consolidação financeira e balanço de scorecard. Então, assim, era isso que a gente fazia. Aí, quando a Oracle comprou a Hyperion, aí que eu fui para a Oracle, né? E que também lá na Oracle era a menor área dentro da Oracle que só se falava de tecnologia. Então, e aí foi indo. Foi indo. Na hora que eu tenho uma longa carreira, de longa data. Aí já era... Não era mais startup, por mais que tinha uma ali, mas você tinha que aprender a lidar com o mundo aí de grandes corporações como a Oracle. Aí você foi muito bem, teve o mesmo destaque que nas outras ali. Pegou a manha fácil, né? A Oracle tem um outro lado de escola, né? De você aprender a vender. Foi uma escola de vendas. É uma escola de vendas legal, né? Quem passou pela Oracle... sabe vender. Né? Acho que foi minha escola, né? A hora que eu não posso... Porque quando a gente foi da Hyperion para lá, eu falo que foi uma... A gente mudou de... Eu lembro que eu chamei todo o meu time da Hyperion e falei, gente, olha só, nós vamos mudar de emprego sem sair da empresa, né? Porque, imagina, a gente chegou lá, tudo novo, né? Absolutamente tudo novo. Então, e foi uma escola, aprendi tudo. Tudo que eu sei, assim, nesse sentido, eu aprendi na Oracle, assim, um orgulho enorme. Agora, essa mudança de sair de novo de uma grande corporação para Gympass, né? Uma empresa menor, startup propriamente dita, né? A história aqui é assim, na verdade. Meus 3 últimos anos na Oracle, eu estava trabalhando numa área que chamava Oracle Digital. Que o Oracle Digital tinha um conceito de startup dentro da Oracle, não sei se você vai lembrar. Então, a ideia era como que a gente vai vender para empresas menores, num conceito que já estava mudando o modelo de vendas, então um modelo muito mais remoto, um modelo mais inside sales, a gente estava já trabalhando na forma de mudar o modelo de vendas. Então, dentro do Oracle Digital, quem que consome tecnologia em empresas menores? Startups. Então, esse era o nosso grande foco lá dentro. Então, pra você ter uma ideia, eu peguei meu time, a gente ficou 15 dias numa aceleradora de startup para entender como é que funcionava o mundo de startups. Sim. Então, eu fiquei lá 3 anos e lá eu aprendi muito. Lá eu comecei a ter muito contato com startup, a Oracle abriu a aceleradora de startups aqui. E eu comecei a perceber que as startups, elas têm um ciclo muito interessante. Ela começa, normalmente, aí o fundador depende, né? O fundador se é técnico, se é comercial, tal, enfim. Mas ele chega num momento que ou ela se profissionaliza mais ou não, em especial na área comercial. Normalmente, eles acham muito caro contratar uma pessoa de mercado que tenha conhecimento mais profundo comercial. E então eu sempre falava que para sair da Oracle eu sairia para uma empresa de tecnologia diferente, não dos concorrentes da Oracle, uma coisa diferente, ou para uma startup. Na verdade, eu achava que eu
eu ia um dia ser mentora de startup. Era isso que eu pensava, né, na área comercial. E aí, quando o Gympass me chamou, eu falei, tá aqui uma coisa legal. Porque Diferente. é tecnologia, cuidar de gente. Porque eu já tinha um conceito muito forte, tenho até hoje muito forte na minha cabeça, que o nosso futuro, ou a gente vai cuidar das pessoas, e a gente tem visto isso cada dia mais com esses temas de saúde mental, ou a gente vai cuidar de máquina. Você vai ter que aprender, assim... É meio óbvio isso, mas nem tanto. O que eu quero dizer é o seguinte, cuidar das pessoas no sentido de a pessoa mesma, a saúde mental dela, o jeito dela, não é só a pessoa, sabe? Ou você vai ter que... Ou é máquina, que é o que a gente está vendo aí com AI, etc. Então... E aí, quando eu olhei para o Gympass, eu falei, poxa, não é uma startup muito early stage, era uma startup que já estava um pouco consolidada, já estava fora do Brasil, etc. Brasileira. E... De verdade, assim, eu comecei a olhar, falei, cara, se esse negócio der certo e eu não aproveitei o momento, eu vou ficar muito brava. Então, acho que foi uma decisão... A minha ida para o Gympass dá um podcast, mas assim... Então faremos um só, vamos chamar de isso, como chegar ao Gympass e ter muito sucesso. Foram meses, assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei doente, porque eu travei as minhas costas e eu achava que era um exercício errado que eu tinha feito, e não era, eu tava super tensa porque eu tinha 2 oportunidades de trabalho. Nesse momento, na verdade, uma delas, eu não saí da Oracle para ir, como que eu posso dizer assim? Para ir pro Gympass. Eu já estava saindo da hora para ir para uma outra empresa. Outro lugar. Então, dá uma boa novela mesmo. Então. Tava com a carta assinada. Eu ia começar dia 3 de dezembro numa empresa de tecnologia dessas mais diferentes. E eu comecei dia 3 de dezembro no Gympass. No Gympass. Então, apostou certo. Eu fiquei sinceramente, fiquei com um pouco de medo do negócio dar certo e eu não ter aproveitado aquele momento. Mas teve uma decisão pessoal nessa história bem importante, que era essa outra empresa ia ser responsável pela América Latina. Eu ia continuar viajando. Viajar toda semana. E aí eu queria ficar... E aí com o Gympass eu vi a oportunidade de realmente ajudar mais tudo isso e ficar mais no Brasil com a minha filha. Então, foi um pouco disso. Foi bem. Foi certo. Acho que foi muito certo. O Gympass é brasileiro, né? É uma empresa brasileira que está... exportando de alguma forma. A gente já está em 11 países, Berna. A matriz, hoje, se olhar, se entrar no Google hoje, o headquarter do Gympass está nos Estados Unidos, está em Nova York. Por uma questão de negócio, Por uma questão de negócio, mas ela é brasileira e nasceu no Brasil. Faz sentido estar lá, né? Que bacana. Então, o pessoal todo, depois a gente vai ter sempre com o acesso à Priscila, ao Gympass. Se você colocar no Google Gympass, vai aparecer tudo lá, plataforma de bem-estar, então. É isso. Eu vou entrar para ver personal trainer. Tem? Super. Personal trainer e yoga em casa, que legal. Tem uma coisa legal que, assim, quando eu falo de personal trainer, não é só o personal trainer, mas é ter um que a gente chama de coach mesmo, porque eu falo que ele é o personal que bate na sua porta. Então, ele integra com todos os seus apps, ele te passa um programa muito específico para o que você quer e ele fica lá no teu pé, você já fez, você já seguiu, então isso é muito legal, porque isso incentiva, né, as pessoas. Tem inteligência artificial embarcado aí nessa história desse coach? Também. Tem? Tem. Você vê que estamos no momento... Ainda é gente, tá? Ainda é gente, mas tem todo um processo no aplicativo de inteligência já, de machine learning aí. E falando da sua carreira, qual foi o momento mais desafiador que você teve? Um momento que você lembra e fala assim, putz, não sei se é esse momento que travou suas costas ou teve algum outro, assim, de destaque. Não, eu tive momentos difíceis, né? Eu acho que, assim, os momentos mais desafiadores são os momentos de tomada de decisão, né? Então, seguramente, essa mudança, para mim, foi um grande desafio. Eu acho que esses são os momentos mais desafiadores, assim, sabe? Do tipo de decisão. Mas, eu acho que tive muitos momentos difíceis também, né, Berna? Esse momento eu tive um ano de 2015 muito difícil também, do sentido de que, puxa, como é que eu fiquei responsável por uma área na Oracle super difícil, pequena, complexa. Então, Então, acho que, sinceramente, na minha carreira toda, esse foi o pior momento da minha carreira, assim, sabe? No sentido de tudo. E como é que faz para lidar com um momento desse, assim, tão duro? Eu acho que a gente, assim, eu tinha
Eu acredito muito em Deus, acredito nisso tudo. Eu tenho um lado espiritual para poder ajudar você, porque tem momentos que você precisa de uma esperança diferente. Não divina. dá para você, não sei, assim, diferente, né? Cada um acredita numa coisa. Claro. Tem gente que acredita no universo, tem gente que acredita X. Então, assim, eu acho que... E muito, muito apoio também, né? Da família, de todo mundo. Cara, se não der, não deu também. Não é o fim do mundo, né? Porque a hora que você está imerso no problema, parece que ele é gigantesco, né? Ele é absurdo. Aí quando você olha, fala, pera um pouquinho. Mas... Ok, vamos fazer tudo que a gente pode. Então, eu acho que, assim, para mim ali foi muito isso. Do tipo, eu vou fazer tudo que eu posso, no máximo que eu posso. E com a maturidade que eu tinha naquele momento, né? Se fosse hoje, teria feito muita coisa diferente, óbvio. Mas, assim... Mas eu acho que, assim, essa hora é a hora de você sair um pouquinho e olhar para fora. Até hoje eu faço esses exercícios quando você tá... Deixa eu sair de mim aqui e olhar de cima para ver o que acontece. O que a gente pode fazer aqui nesse momento, né? Que legal. Ter boas pessoas para conversar, bons mentores também, né? Sempre importante. Porque todo mundo vai passar por esses momentos. É impossível não passar por esses momentos, sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu vi lá o seu time, acho que lá no Conar, eu vi um time muito jovem, né? E eu vi que você tem contratado muita gente de gerações bem mais novas. Como é que é essa experiência? Como é que você tem lidado com isso? É muito legal, assim. Eu acho que eu vim aprendendo isso desde o Oracle Digital, que a gente contratou na época lá na Oracle 300 pessoas, todas jovens, saindo da universidade. Então, desde lá, já vim amadurecendo esse lado, né? Esse cuidado com a diversidade, esse cuidado com um pensamento diferente, são diferentes da gente, não são nem melhor nem pior, só é diferente em alguns pontos. E daí eu vim, enfim, então eu vim desde lá. No Gympass, quando eu entrei no Brasil, acho que eu era uma das mais velhas, pra você ter uma ideia. Que também tem um outro lado. Porque quando você entra, você também tem um lugar onde todo mundo é muito jovem, também tem um desafio. Então, a gente vem trabalhando muito forte nessa diversidade em geral, em tudo. E tem uma coisa muito legal no Gympass, que é uma empresa que nasceu jovem. Então, você imagina que hoje os fundadores do Gympass, acho que não tem 40 anos. Então, assim... Então, são jovens até hoje. São jovens anyway, são jovens. Então, uma empresa que nasceu jovem, então... Muita coisa legal, assim, uma empresa que o respeito à diversidade, o respeito... Acho que eu nunca vi alguém falar com outro com um tom de voz mais alto. Reparar alguma coisa numa pessoa, sabe? Do tipo... Então, assim, o respeito ao indivíduo é o que eu mais admiro. De verdade, assim, é o que eu admiro demais. E isso faz parte, né? Assim, e aí, o que eu tenho trabalhado cada vez mais, obviamente, é nessa questão de trazer diversidade, não só de gênero, mas também trazer diversidade de backgrounds, porque também, quando eu cheguei à liderança, era todo mundo ex-consultores. Então, tem que trazer também outros pensamentos diferentes. Alguns executores. Que fala diferente, que tem uma forma de comunicar diferente. Hoje no time a gente tem um time mais velho, tem pessoas mais velhas que eu trabalhando, então eu tenho pessoas... Mais velhas que você? Quase todo mundo é mais velho que você, Priscila. Você é uma jovem, você falou agora como se fosse uma senhorinha. Não, uma senhorinha eu não sou, mas assim, mais velho já que tem você. uns aninhos. Entendi. E aí, assim... Falou. Então, hoje Então, eu acho que o que é legal hoje, a gente tem um time jovem, sem dúvida, mas... Também tem gente que não é tão jovem e eu tenho ajudado muito nesse sentido a fazer as pessoas... Porque tem uma coisa muito legal nesse tema que é... A gente fala aqui, né? Os mais velhos têm que entender os jovens. Só que o inverso é válido. Sem dúvida. E nem todo mundo presta atenção no inverso. Sem dúvida. Então, assim... É o que eu mais curto, pra falar a verdade, é o que eu gosto. Eu gosto disso, assim. O etarismo... Eu tenho conversado algumas coisas assim... Ele é para os dois lados, né? Ele é para... Como trazer os mais jovens e como os mais jovens também respeitar os mais velhos e tudo. Essa pluralidade, quanto mais rápido a empresa perceber, mais rica e melhor ela vai ser, né? É maravilhoso. Essa diversidade total, assim. Isso a gente tem conversado bastante aqui com as pessoas, né? De ter isso. E o Brasil...
é ímpar nessa história. Total. A gente pode trazer isso mesmo, né? A gente pode trazer negros, indígenas, LGBT. A gente tem uma capacidade, e se puser todo esse pessoal para conversar e para atuar, você vai ter tanta opinião diferente. Tanta opinião diferente que vai fazer muito bem para as empresas, para esse mundo de negócios. Uma coisa que eu gosto muito nisso, e desde a hora que a gente já fazia isso muito, é também um cuidado muito forte com a questão da diversidade social, de classe social. E isso, para mim, mais do que ter uma opinião diferente, porque é óbvio, quando você convive, você entende melhor tudo isso, é um ajudar o outro, sabe? Eu tenho um exemplo que eu conto da Oracle, mas no Gympass a gente já teve também, assim, eu me lembro que a gente contratava lá, na Oracle, contratava estagiários de boas universidades. Aí, foi uma das mudanças, falei, gente, precisamos ter gente que queira trabalhar também, porque assim, né, precisa ser os dois. E essa mistura era muito legal, porque o pessoal que vinha, que não tinha estudado nas universidades de primeira linha, que não tinha viajado para fora, nada disso, vinha e falava, cara, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, porque eu preciso eu preciso de dinheiro. E outro pessoal que vinha da mesma idade até, já vinha, tá bom, legal, se eu fizer, se não fizer. Quando juntou esses dois, eu tenho um caso muito legal. Então, uma das meninas, ela começou a conviver com um rapaz que já tinha viajado, morado fora, não sei o quê. Ela começou a se inspirar, pegou férias para fazer intercâmbio, ela começou a aprender inglês, ela começou... Cara, ela foi até o ponto que ela virou vendedora executivo de enterprise, porque lá eles começavam em SMB e tal. E ele... teve uma época que ele começou meio, não sei, tô meio desmotivado. Cara, se motivou rapidinho, virou um excelente executivo de vendas. Hoje está nas empresas, está numa grande empresa de tecnologia, arrebentando. Então, por isso. É isso. Entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito diversidade funcionando, não só o conceito. Mas funciona isso me como encanta, negócio. Sverner, assim, talvez essa seria a minha resposta. O que é que te motiva? Isso me motiva. Isso me deixa feliz, legal. assim, sabe? Que legal. Demais, né? E você falou um pouco do Brasil. Você acha que ser brasileira te ajuda nos negócios, as nossas características? Ou você nunca parou? Você que já trabalhou com a América Latina, com outros países, o que você acha? Eu acho super. Eu acho super. Eu acho que eu sou super brasileira. Gosto muito do Brasil, não gosto que fala mal do Brasil. Falar mal do Brasil só eu posso falar, mas ninguém. Então, assim... Ótimo. Eu sou desses aí também. Não suporto, acho que o Brasil é maravilhoso. E sim... Quando eu vejo outras culturas e tudo isso mesmo, mesmo no Gympass, assim, a gente tem uma facilidade, talvez uma criatividade. Eu não gosto também a gente tem um jeitinho. A gente não tem jeitinho nenhum, não. A gente é criativo. A gente busca as coisas para resolver e para acontecer. Talvez não no modelo perfeito ali, porque se você esperar tudo perfeito, pode não acontecer. Quando você busca e pensa, o que é que eu vou fazer? Se não é por aqui, é por ali, e vai atrás, e isso eu acho que vem da gente, porque a gente tem um modelo mental diferente, né? Eu acho, né? A gente tem um modelo de mental. Não sei se é a gente, mas... das culturas que eu conheço, eu acredito que a gente tem... Eu acho que sim, a gente é muito criativo. E quando a gente compara com outros países, a gente é igual essa menina que você falou que estava lá na hora que precisava. A gente precisa fazer. A gente precisa. A gente precisa fazer um pouco mais quando trabalhando com pessoas, né, do hemisfério norte, de mostrar, olha, nós somos brasileiro criativo, mas a gente também sabe fazer. E a gente precisa fazer. Não, é isso. Então, isso faz bastante a diferença. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com a vida profissional? Você tem um plano do Gympass super master blaster, o seu plano como responsável pela Gympass no Brasil deve ser o plano mais top de todas, e você usa todo o Gympass todo dia na sua vida pessoal, é assim? Nem tanto, mas eu uso bastante, uso muito, óbvio, claro, uso bastante. A gente tem só para falar que um parênteses, a gente tem no Gympass uma coisa muito forte da gente viver a nossa própria missão, né? Então tem até uma brincadeira, você vai treinar, vou viver a missão, né? Então assim, a gente tem muito forte isso. E que é muito legal, porque
É muito legal, né? Tava te contando hoje de manhã, por exemplo, abri uma quadra de pickleball aqui. Falei, vamos lá ver como é que funciona. E aí fomos lá, nunca tinha jogado. Você vai lá, joga, se diverte, vê uma coisa nova, aprende uma coisa nova. E amanhã pode ser outro. Amanhã pode ser o beach tênis, e pode ser o pilates, e pode ser o que muito quiser. legal. Então, assim, definitivamente o produto é muito legal. Mas como que eu equilibro as duas coisas? Eu sempre acreditei na minha vida inteira de que não existe um profissional e um pessoal. Eu nunca acreditei nesse balanço. Talvez porque eu não seja tão estruturada, então é tudo meio bagunçado. É tudo muito junto, misturado, assim. Eu brincava, né, muito antigamente, falava, gente, eu não tenho um botão na minha cabeça. Quando eu entro em casa, eu aperto e falo, agora eu estou em casa. Não, agora eu estou no trabalho. Não consigo. E é isso que eu gosto. Eu acho que o equilíbrio não existe um equilíbrio, né? Um balanço, na verdade. Existe um equilíbrio. Poxa vida, tem momentos em que eu vou ter que priorizar minha vida pessoal e tem momentos que eu vou ter que priorizar a minha vida profissional. Pega um final de quarter, não dá pra eu falar, entendeu? Olha, vamos jantar. Agora, tem coisas que para mim, são inegociáveis, do tipo, eu levo minha filha na escola, então é uma coisa que eu só não levo quando realmente não dá. Qualquer atividade relacionada à escola, pai, mãe, se eu puder, eu priorizo. Assim, se eu puder, não, eu priorizo. E, obviamente, né, e me cuidar, né, eu acho que, assim, tenho que me cuidar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho zero problema é dizer que, eu sempre falo isso, eu não consigo fazer terapia nem à noite e nem muito cedo, porque a Rafa entra na escola 8 horas. Então, 8 horas é um horário difícil, porque já começou o mundo, entendeu? Já começou o mundo, né? Então, em ebulição. Então, tipo, os dias que eu vou à terapia, eu começo o meu dia às 10 da manhã. Então, 10h30. E tá tudo bem. Então, assim, tem dia que eu trabalho mais tarde, tem dia que não. Esses dias ela entrou de férias, eu falei, vou tirar um dia off para resolver umas coisas que eu queria fazer com ela. Então, eu acho que esse balanço é muito importante, né? Porque você se sente mais leve. É o meu caso. E cada um tem o seu, né? Tem gente que gosta das 8 às 6 e depois... Então, cada um tem que encontrar a sua melhor maneira, sabe? Eu acredito na flexibilidade. Dá tempo de tomar cerveja, será? Dá tempo, não, de tomar cerveja. É uma cerveja? É uma cerveja, mas também que se você toma, você é do Gympass, não sei se pode tomar muita cerveja. Não, pode, o Gympass pode. Tô brincando, ó, isso aqui é uma lembrancinha pra você. Ah, que bonitinho. É a Hiller, ó, é uma cerveja artesanal. Que linda. Esse cachorrinho aqui, é o Hiller. E tem uma história dessa cerveja. Eu sou sócio da Multi, uma empresa de consultoria, que tá aqui. E nós somos 3 sócios, eu, o Alexandre e o Tídio. O Tídio, ele não quer mais trabalhar com consultoria já há algum tempo. Falou, cansei dessa vida de vocês, de tecnologia, projeto. E ele foi plantar lúpulo. Ah, que legal. Então ele planta lúpulo no Brasil, né? E desenvolvendo toda essa indústria de lúpulo. E aí ele fez essa cerveja, fez uma edição especial para a Multi. Ele é de Minas? Ele não, ele não é de Minas, é de São Paulo, sim, mas... então é para você experimentar essa história ótimo. aqui. Essa história de felicidade, sabe? Assim, porque aquele cara falou assim, não, tecnologia que vocês fazem, acho legal, projeto, implantação de software, solução, mas não quero. Então ele falou assim, me deixem, vou fazer lúpulo, quando vocês precisarem eu faço a cerveja para vocês. E essa é a história da Hiller. É uma lembrancinha. Que legal, muito obrigada. Pra você que tá aqui. Nossa, que legal. Lá na Multi a gente não faz cerveja, né? A gente faz consultoria. E tem uma história até legal. Tem uma foto das meninas aqui, ó. Que essa é uma área nossa meio comercial e de RH. E a gente é cliente do Gympass, né? Ai, então que aqui bom. todo mundo aqui é muito feliz com esse bem-estar que o Gympass proporciona pra gente. Então, você nem devia saber, mas nós somos seu cliente também. Eu sei, maravilhoso. Até porque, assim, isso é uma coisa bem importante, viu? Olha só, ser cliente de Gympass não significa ser pessoas... que vão só à academia, nada disso. É pessoas se sentirem bem do jeito que... O meu lema é, as pessoas têm que se sentir bem do jeito que elas quiserem. Elas só precisam se sentir bem. Né? Então isso é que como legal, a gente funciona. Bom. Vamos tirar uma fotinho para Priscila. Maravilhosas. Muito bom. É isso. E Pri, o que você... Falando de sucesso à brasileira, o que você entende por sucesso? Gente, assim, para mim sucesso é a jornada, sabe? Parece meio...
clichê, assim, mas para mim a jornada é o fato... cada dia você comemora uma coisa, cada dia você celebra uma coisa. Tem dia, não é todos os dias, né? Tem um dia, mas eu digo assim, é você se perceber evoluindo a cada dia. Em qualquer sentido, não só profissional, mas como pessoa, como amadurecimento... como pessoa mesmo, hoje eu estava no almoço, a gente estava discutindo isso, né? O quanto que a gente amadurece com os filhos, né? Sim. Então, e isso tudo a gente leva para a vida, para o trabalho, para tudo isso. Então, eu acho que o sucesso é você se sentir evoluindo a cada dia, sabe? Eu acho que, para mim, esse é o sucesso. Em etapas, né? Não tem uma linha de chegada, né? Porque se tiver isso, fica muito chato, né? Então, assim, eu acho que... Você só vai comemorar lá na frente, né? Não tem isso. Eu sempre você falo se sentir bem e feliz a cada dia. Comemore todos os seus pequenos sucessos, né? Qualquer que seja. Exato. E aprenda com os fracassos também, mas fracasso é outro podcast. Aqui é só sucesso brasileiro. Depois a gente fala dessa história. E se você puder dar uma dica para quem quer ter sucesso, quem quer chegar lá, o que você falaria? Eu sempre acho assim que a gente... eu acho que a gente não faz nada sozinho na vida, né, Sberner? Então, assim, a gente precisa ter boas pessoas do nosso lado. Então, eu acho que para quem quer chegar lá é sempre contribuir com as pessoas, mas também receber, ter bons mentores, ter boas pessoas que você possa conversar e gente do bem. Porque quando você está rodeado de pessoas do bem, que você faz o bem, eu acho que a gente as coisas vão acontecendo. Então, e sempre está muito ligado aos seus valores, né? Assim, eu acho que eu vivi muito isso, né? Isso para mim é muito forte, assim, porque você sempre tem que estar muito firme nos seus pensamentos, nos seus valores, porque vai ter um momento ali para que lado eu vou, né? Então você tem que estar firme ali e firme nos seus valores, no que você acredita. Acho que a gente tem que acreditar e tem que ir firme, assim, sabe? Eu brinco, eu falo, eu sou uma pessoa tranquila, assim, não sou mais... Quando eu acredito num negócio, alguém precisa me convencer muito de que o negócio não é, de que aquilo não... E tem que ir à frente com isso, porque você vai ter um monte de gente que vai falar, não vai dar certo, não, isso aí é besteira, ou não, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo tempo. Eu já ouvi milhares de vezes coisas nesse sentido, mas quando você tem uma linha de pensamento, uma linha de uma visão do que você quer, eu acho que aí as coisas acontecem. E aí se rodear de pessoas e conversar com as pessoas, né? Porque eu acredito que as ideias evoluem no bate-papo, numa conversa. Você vai aprendendo, você vai capturando, enfim. Não sei, fiz uma dica grande, mas... Foi uma dica ótima, uma dica na verdade. Grande, mas... Não, e perfeito. Acho que estar rodeado de pessoas, como você falou, de ter persistência. É isso. Isso eu vejo muito em você. Como eu falei, eu acho você muito, muito generosa e de destaque. Aquela pessoa que eu torço para que o sucesso seja infindável. Ou dá pra gente fazer outro podcast mesmo. Se a gente começar a falar do nosso século passado de tecnologia, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui, tem muita história, a gente faz um dia só para falar como é que era a tecnologia lá na década de 90, mas fique claro que a Priscila era uma menina. Bem menina mesmo nessa época, como você falou, começou com 16 anos. E eu queria agradecer sua presença. Sei que sua agenda é toda corrida, foi difícil e falando com você acertar, mas obrigado por você estar aqui, Pri. Não, prazer enorme. Obrigada a você pelo convite. Espero ter contribuído aqui. E um dia a gente faz tomando uma cerveja. Pronto. O próximo falar de tecnologia e tomando uma cerveja. Pri, você é um super sucesso brasileira. Obrigada. Obrigado pela sua presença pelo convite. Estamos juntos. Tá. Pessoal, é isso. Priscila Siqueira, head aqui do Gympass. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam. E em breve a gente tem outro episódio. Valeu, pessoal. Obrigado.